A maioria das pessoas já se acostumou a acompanhar os telejornais para conferir a previsão do tempo, mas poucos sabem realmente como ela é feita. A previsão do tempo antecipa as situações climáticas locais por meio da análise de dados. Ela é feita especialmente pelos meteorologistas, que são os profissionais que analisam as condições físicas da atmosfera. Nesse diagnóstico, a gente está olhando dados de estações meteorológicas, imagens de satélite, cartas meteorológicas que identificam os principais sistemas atuantes, não só para a localidade, para onde está sendo feita a previsão, mas para uma área bem mais abrangente. E aí a gente olha esses dados para algumas horas, até o momento, né, da elaboração da previsão, para fazer esse acompanhamento, entender o que está acontecendo na atmosfera, quais são os principais fenômenos envolvidos. E a partir daí a gente monta então esse quadro, esse diagnóstico, que nos ajuda já a fazer alguma projeção para as próximas horas, para aquele dia. Todo esse processo conta na atualidade com um intenso uso de ferramentas de tecnologia da informação e da comunicação, que auxiliam na maior confiabilidade dos dados levantados. Como a atmosfera é um meio físico, né, e está sujeita a várias leis da física, dinâmica, termodinâmica, mecânica de fluidos, radiação e assim por diante, e esses processos todos eles conseguem ser equacionados matematicamente, a gente tem o que a gente chama desses modelos numéricos de previsão do tempo, que são esses softwares que resolvem essas equações, né, através dos supercomputadores em centros nacionais, internacionais também. Então esses modelos eles fazem essas simulações do que é mais provável de ocorrer na atmosfera para os próximos dias. São essas antenas que recebem informações de satélites e repassam os dados que serão utilizados na previsão do tempo e também na elaboração de pesquisas climáticas. Evidentemente, a gente nunca tem uma precisão de 100%, porque esses processos físicos que ocorrem na atmosfera, eles não são lineares, eles são muito difíceis de ter uma precisão absoluta, e também a gente tem diferentes graus de escala dos fenômenos atmosféricos. Você deve estar se perguntando por que na mesma cidade há registro de chuva e até tempestades em apenas algumas regiões? Então, por exemplo, quando a gente está falando de precipitação no Brasil tropical, os sistemas meteorológicos, a maioria deles são de pequena escala. E a gente não tem como expressar exatamente quando, como, onde que isso vai ocorrer. Tem alguns fenômenos que podem cobrir toda uma cidade, uma região, né, ou até várias regiões, como linhas de instabilidade, frentes frias. Mas, em grande parte dessas ocasiões, esses fenômenos eles ocorrem de forma extremamente localizada. Quem se lembra de um dos maiores desastres meteorológicos aqui na região de Campinas, quando houve as microexplosões, né, alguns anos atrás, alguns bairros da cidade foram destruídos, né, shoppings foram destruídos, destelhados, e em outros bairros da cidade as pessoas só ficaram sabendo que houve aquela tempestade porque viram nos noticiários. O meteorologista sempre está pensando no que pode impactar a vida das pessoas. Por isso, o principal objetivo da previsão do tempo é fornecer informações com foco na prevenção de diferentes cenários, a fim de evitar prejuízos financeiros e materiais, além de salvar vidas. Mas a gente sempre trabalha nessa perspectiva preventiva. Então, se a gente tem cenários diferentes, que modelos diferentes podem estar apresentando, a tendência é que o meteorologista ele opte por aquele cenário que indica maior risco para a população. E é esse viés que ele vai passar na sua previsão do tempo. É para que as pessoas possam seguir as suas rotinas estando preparadas. Para, por exemplo, em algum caso de chuva intensa, se ela está no trânsito, ela saber optar por vias que não são tão propensas a alagamentos, ou buscar abrigo, né, em caso de uma tempestade.